Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Desistido estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai te adorar. Eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua casa para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aquele que confia nele. E nós estamos aqui nesta noite felizes e alegres porque Ele tem nos resgatado deste mundo vil. Quem está alegre nesta noite por estar dentro da arca? Amém? Louvar a Deus, queridos, pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa escala e a grande confiança que tem depositado em nós de poder cooperar na obra de Deus e trazer uma palavra para a igreja aqui hoje, na área 17, poder cooperar com o evangelista Marcelo Teles, este homem de Deus, que temos carinho e admiração, grande pregador, ensinador da palavra de Deus. É muito bom, pastor, estar aqui com o Senhor. Com certeza a igreja queria ouvi-lo, né? Mas hoje eu estou com esta missão e Ele nos orienta que falemos a palavra do Senhor. E eu convido a igreja, com a sua permissão, para juntos lermos um texto na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, e o verso de número 41. Vamos ler o versículo 40 e o 41. Diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem diz amém por isso?
Queridos irmãos, hoje estamos iniciando o Simpósio de Doutrinas Bíblicas do ano de 2025 e nos foi proposto este ano estudarmos uma série de lições sobre a vida dos 12 discípulos de Jesus em seu ministério terreno. Esses 12 homens comuns que nos apresentam virtudes, defeitos e características individuais que nos levam a exaltar a sábia liderança de Jesus Cristo ao formar um grupo heterogêneo e saber lidar com a diferença de cada um deles. Ao olharmos para os discípulos de Jesus, perceberemos a maneira como o Mestre investiu em sua vida ou em suas vidas. Tal como o Mestre investiu nos discípulos, Ele também está disposto a investir em cada um de nós. Quem diz amém por isso? E é baseado nisto que quero vos convidar a meditar nesta noite acerca do que é ser discípulo de Jesus e também falarmos um pouco sobre a vida de André e a vida de Tiago. A lição de hoje é a lição de número 1, André e Tiago. O objetivo desta lição é definir o que é ser discípulo de Jesus e aprender com André e Tiago lições essenciais à vida cristã. A nossa lição, irmãos, quem está com a lição, faça assim, por favor. Muito bem. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos principais. Quantos tópicos? 3. O primeiro, ser discípulo. O segundo tópico, falaremos sobre André. E o terceiro tópico, falaremos sobre Tiago. Mas antes de falarmos ou tentarmos falar sobre a vida desses 2 discípulos, é preciso respondermos uma pergunta: quem eram os 12 discípulos de Jesus? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 6. Vejamos a lista dos nomes dos discípulos de Jesus. Lucas capítulo 6, aqui está uma das listas que revelam o nome dos 12 discípulos. Esta lista também está contida em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4, como também em Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. Nos diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 6, versículo 12: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Observe que aqui está a relação dos nomes dos 12 discípulos de Jesus, que já foram citados aqui pelos jovens e adolescentes que recitaram o jogral: Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, conhecido também como Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, mais um Tiago, né? Este Tiago é filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, Tadeu, Lebeu ou Judas, né? Judas, filho de Tiago, este que aparece nas escrituras com 3 nomes, ou o seu nome é Judas, filho de Tiago, e aparece com esses 2 apelidos, como o próprio
texto na palavra de Deus se refere a ele como Tadeu, apelidado de Lebeu, como lemos em Mateus capítulo de número 10. Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Observe que nesta lista dos discípulos de Jesus encontramos dois discípulos chamados Simão Pedro e Simão o Zelote. Encontramos dois discípulos com o nome Tiago, Tiago maior, Tiago menor. Tiago maior, filho de Zebedeu, e Tiago menor, filho de Alfeu. E dois Judas, Judas, filho de Tiago, que também é chamado de Judas Tadeu, e Judas Iscariote, aquele que traiu o Senhor Jesus. Mas o que é ser discípulo? Eu vou correr por causa da hora, mas bem rapidinho, só para seguirmos a lição. A palavra discípulo vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. No hebraico, a ideia de discipulado é expressa através da palavra talmide, que significa aluno ou discípulo, ou seja, eram aqueles que seguiam um rabino para imitar o seu jeito de viver, suas práticas e as suas éticas ou a sua ética. Entretanto, irmãos, a ideia de um discípulo na cultura judaica, no primeiro século, um discípulo, ele era alguém que seguia de perto um rabino, aprendendo a sua doutrina, imitando o seu estilo de vida. Os rabinos tinham, portanto, discípulos, ou seja, pessoas que lhe seguiam por causa de sua conduta e sua ética. Ou seja, eu olhava para um rabino, admirava a forma dele, a escola que ele ensinava, e eu decidi então seguir aquele rabino, para que eu pudesse então parecer com ele, imitá-lo, aprender os seus ensinos e seguir os seus passos. Entretanto, Jesus, ele traz algo bem diferente, ele inverte essa lógica. Enquanto os discípulos iam atrás de um rabino, escolhendo o seu rabino, o seu mestre, o seu líder, Jesus, ele fez o inverso. Ao invés dos discípulos escolherem ele, foi ele que escolheu os discípulos. Por isso ele disse assim: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Glória a Deus. E Jesus os escolheu sem eles terem qualidades notáveis. Eles não eram os melhores para que Jesus os escolhesse. E mesmo assim, eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele inverte essa lógica, como disse, pois enquanto na cultura judaica uma pessoa, para ser considerada discípulo, precisava seguir um rabino e os seus ideais, no conceito de Jesus, foi ele quem chamou para si os 12, trazendo assim a ideia de uma convocação para uma missão específica. Então os discípulos, eles receberam de Jesus uma convocação para uma obra, para uma missão específica. Poderia citar ou ler aqui os textos, mas vou apenas citar Mateus capítulo 28, versículo de número 16 a 20. Além disso, Marcos capítulo 3, versículo de número 13 ao versículo de número 15. Além da missão que os discípulos recebem de Jesus, em Mateus capítulo 28, observe que em Marcos capítulo 13, versículo 13 ao 15, Jesus também orienta aos discípulos que eles deveriam pregar o reino de Deus e realizar sinais. Eu preciso dizer algo aqui, irmãos, que isso não era comum para os discípulos comuns da época. Isso era incomum para os discípulos comuns. Você compreende isso? Nenhum rabino
dava poder aos seus discípulos para operar prodígios, sinais e maravilhas. Mas Jesus veio para fazer algo diferente. Ele disse: os meus discípulos serão diferentes. Eu vou dar poder para eles. E detalhe, vai expulsar demônio, vai curar os enfermos e vão pregar a minha palavra. Cadê os discípulos de Jesus? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Ser discípulo de Jesus tinha os seus privilégios. Obviamente, por mais que Jesus havia dito que no mundo os discípulos teriam aflições, que eles seriam odiados, porque odiaram o mestre, também eles seriam odiados. Eles enfrentariam o sofrimento, porque o evangelho é carregar a cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Os discípulos eram seguidores de Jesus, vocacionados por ele para uma missão, enviados por ele para anunciar a palavra e capacitados por ele para realizar as obras que ele havia estabelecido. Entretanto, por mais que ser discípulo de Jesus fosse uma vida de sofrimento e de renúncia, também tinha os seus privilégios. Os discípulos eram seguidores íntimos de Jesus, e como seus seguidores, eles desfrutavam de um relacionamento profundo com o mestre. Eles não eram simplesmente servos, não era um relacionamento profissional, era um relacionamento íntimo, a ponto de Jesus dizer assim para os discípulos: vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E eu tenho algo para dizer para vocês: eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecer. A partir de hoje eu vou contar segredos para vocês. O que o Pai me disser, eu vou dizer para vocês. Vocês vão ser meus amigos. Não vai ser apenas essa relação de mestre e aluno, de rabino e discípulo. Vai ser uma relação profunda entre pai e filho. Vai ser uma relação profunda de amigos. Vocês irão desfrutar de uma amizade comigo. Deixa eu dizer algo para você: os discípulos de Jesus desfrutam da amizade com ele. Está disposto a ser amigo íntimo do mestre e desfrutar da sua amizade? Aleluia! Além de serem amigos íntimos de Jesus, os discípulos também tinham o privilégio de serem protegidos por Jesus. Jesus disse na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 11 e 12, que enquanto ele estava no mundo, ele guardava os discípulos. E agora ele pede ao Pai: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os guarde do mal. Ser discípulo de Jesus também é ser guardado e protegido por ele. Lembra quando Satanás pediu para Ciro andar com Pedro? Pedro se achava muito forte, autossuficiente, o super crente. Aí Jesus revelou para Pedro quanto ele era fraco. Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, tu tá tocando muita trombeta, Pedro, mas deixa eu te dizer algo que tu não tá sabendo, que está acontecendo nas regiões celestiais, no mundo espiritual. O que é, Jesus? Olha, eu vou te dizer, vi, só para tu saber que tu não és nada e tu estás de pé por causa de mim. Satanás pediu para Ciro andar contigo, feito peneira o trigo assim, ó, na peneira. Mas eu, Pedro, como tu é meu amigo, como tu é meu discípulo, como tu estás perto de mim, como eu sou aquele que te protege, eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Discípulo de Jesus é protegido por ele.
O teu Jesus te protege. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um glória mais forte. O teu Jesus te protege. Além de serem amigos e protegidos, os discípulos também tinham o prazer de desfrutar do sobrenatural. Somente na escola de Jesus, na escola rabínica de Jesus, é que os discípulos tinham o privilégio de viver o sobrenatural. Na escola de Hilel, na escola de Gamaliel, na escola dos grandes rabinos da época, não tinha aula de sobrenatural. Mas no treinamento de Jesus para os discípulos, tinha o sobrenatural. Para começo de história, um dos discípulos andou por cima das águas. Qual é a aula hoje, Jesus? Andar por cima das águas. Já aprendeu? Nenhum mestre aqui ensina, mas eu ensino. Venha comigo. Pode pisar. Pisa, Pedro, que eu vou te ensinar a andar por cima das águas. Levante a sua mão. Está pronto para viver o sobrenatural com o seu Jesus? A aula era tão intensa, irmãos, que Jesus disse: vamos passar para outra margem. Os discípulos conheciam o natural, eles eram pescadores, conheciam o mar, conheciam de pesca, conheciam de vento, era tanta coisa que eles conheciam, mas conheciam o natural. Mas de repente levantou a tempestade e eles ficaram com medo e disseram: ô mestre, tu vai deixar a gente morrer? Jesus disse: fique tranquilo que hoje é aula de sobrenatural. Vento, te acalma, mar, aquieta-te. E os discípulos disseram: que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? É o rabino do sobrenatural, é o mestre dos mestres, é Jesus de Nazaré, que faz os seus discípulos a viver o sobrenatural. Além de desfrutarem de uma amizade, de serem protegidos, de viverem o sobrenatural, os discípulos de Jesus também desfrutavam da provisão. Discípulo de Jesus come e bebe milagre. Não, pelo menos um glória. Os discípulos comia milagre. Eles multiplicavam assim pão e peixe. Eles pegavam o milagre e botavam na boca. Transformava água em vinho. Beba o milagre, meu filho, vá, para você saber que eu sou fiel. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, não é possível que tu nunca vivesse a provisão de Deus na tua vida. Discípulo vive a provisão do mestre no seu viver. Ele vive a provisão. Mas vamos voltar aqui para a lição. Já são 9 horas, eu vou terminar, não quero enfadar os irmãos. Mas a lição, ela está focada em tratar sobre 2 discípulos, André e Tiago. Quem era André? André era irmão de Simão Pedro, conforme Mateus capítulo 4, versículo 18. E filho de um homem chamado João, também comumente chamado de Jonas. O nome André significa homem varonil. Com seu irmão, ele havia seguido o ramo da pesca. Era natural de Betsaida,
conforme João capítulo 1, versículo 44, Betsaida, casa de pesca. Pela cronologia dos evangelhos, André parece ter sido o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus. Antes ele era discípulo de João Batista. E junto com João, seguiu a Jesus após ouvir o próprio João Batista falar acerca do Mestre, conforme João capítulo 1, versículo 36. Mas vamos analisar algumas características desse discreto, mais notável discípulo. A primeira característica de André é que ele creu em Jesus sem reservas. Diga assim comigo: André creu em Jesus sem reservas. E crer sem reservas é a ausência do plano B. É depositar toda a confiança em algo ou alguém, acreditando que não haverá imprevisto ou falha. Crer sem reservas é ter certeza de que nada vai dar errado. Ele disse: eu creio. Agora, o que me chama a atenção é que André, irmãos, ele foi influenciado totalmente pela pregação de João Batista. Esta fé que gerou em André, esse desejo de conhecer o Messias, essa sede por Jesus, foi crescente no coração de André, por causa da pregação de João. Olhe para cá. André não creu em Jesus pelo que João pregou sobre si. André creu em Jesus pelo que João Batista pregou sobre ele. Se eu quero que vidas admirem Cristo, amem Cristo, queiram Cristo, busquem Cristo, a minha pregação tem que ser sobre Cristo, não sobre mim. Por isso João não se exaltava. André é discípulo de João, ele está pertinho de João. E quanto mais João fala do Messias, mais desejo André tem de conhecê-lo. Porque chegaram para João, os fariseus enviaram mensageiros e disseram: pergunta para ele se ele é o Messias. Quando chegaram lá: tu és o Messias, João? Ele disse: não, sou eu não. Chego nem aos pés dele. Como é? Eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Segundo, eu batizo com água e ele batiza com fogo. Terceiro, eu apareci primeiro que ele, mas ele é antes de mim. Quarto, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Irmão, quando André escutou isso, André disse: quero conhecer. Eu admirava muito João. Eu vim por causa do padrão de santidade de João, a forma que João se vestia, a forma que João se comportava, a postura de João, a mensagem de João. Eita, pregador corajoso! Eu vim ser discípulo dele. Não foi João que me escolheu, eu escolhi João. Mas agora que ele está falando desse Jesus, eu quero é Jesus, e João vai ficar para depois. Aí lá vem Jesus, como um para ser batizado por João.
diz: olha ele. Quem é esse, João? É o que eu falei. Que eu vim na frente dele, mas ele é antes de mim. Quem é ele, João? Ele é o Cordeiro. Que Cordeiro? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí André olhou para João e disse: João, obrigado, mas a partir de agora o meu negócio é com Jesus. Não fica triste se alguém deixar de te ouvir para ouvir Jesus. Melhor é ouvir Jesus do que ouvir os homens. Eu vou dizer de novo: melhor é ouvir Jesus do que os homens. Perca para Jesus. A melhor coisa é perder discípulo para Jesus. Porque a chamada da gente não é fazer discípulo para a gente, não. Sendo que André, ele conhece Jesus por causa da pregação de João. Mas quando ele conhece o João que Jesus pregava, o Jesus que João pregava, ele disse: olha, eu te conhecia, eu já fechei a Bíblia, por causa do que João Batista falava. Mas me diga um negócio: onde é a casa do Senhor? Que hoje eu quero passar o dia com o Senhor, aprendendo, porque eu quero não só conhecer o Senhor por causa do que João falou, eu quero conhecer o Senhor de perto. Eu quero desenvolver uma amizade pessoal. Deixa eu ver aqueles que querem não só conhecer Jesus por causa do que alguém pregou, mas quer conhecer Ele de forma íntima e pessoal. O desejo de André era tão grande por Jesus que ele chegou para João e disse assim, chegou para Pedro, melhor dizendo, e disse assim: Pedrão, meu irmão, eu tenho um negócio para te dizer. O que foi? Achamos. Quem? Quem procurávamos? Quem? O Messias. Achamos. Sabe o que ele está dizendo? Eu procurei, eu busquei, eu fui atrás. Pensei até que era João, mas depois do que João me disse, eu tive certeza que não era João. Mas depois do que eu vi, agora eu tenho certeza, Pedro, é ele. Achamos o Messias, achamos o Messias. E deixa eu dizer algo para você. Uma das características de André, e aqui eu termino, era levar pessoas para Jesus. Ele levou Pedro para Jesus. Olha, André não era esse pregadorzão. Pregadorzão era Pedro. Mas quem foi que apresentou Jesus a Pedro? Foi André. Está entendendo? Talvez você não seja o Pedro que vai pregar e 3.000 almas vai se converter, mas você pode ser o André que ganha os Pedros para Jesus. Talvez você não seja o Paulo que foi o maior nome no Novo Testamento, mas você pode ser o Ananias que vai lá orar por ele. Está entendendo? Talvez você não seja o jovem com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus usa para alimentar uma multidão, mas você pode ser o André que chega para Jesus e diz: eu achei o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. A nossa grandeza está em levar
as pessoas para Jesus. Hoje, Deus nos trouxe aqui para nos ensinar algumas lições. Não importa ser conhecido como Pedro, como Tiago, como João. O que importa é fazer alguma coisa para Jesus. Se eu vou ser famoso ou não, se a minha biografia vai ser maior do que a do outro, não te preocupa com isso. Deus vai te usar para gerar coisas grandes para o reino dele. Guarde essa palavra. Deus vai te usar para gerar coisas grandes para o reino de Deus. André aprendeu com o maior profeta nascido de mulher. João Batista era o maior. André levou o maior pregador dos 12 para Jesus. João é grande, Pedro é grande, André é pequeno, mas está no meio dos grandes. Nem que Jeová tenha que te botar no meio dos grandes, mas ele vai te usar para fazer a vontade dele. Levanta a tua mão, dá um glória para Jesus. O que importa é fazer alguma coisa para ele. Quem és tu? O André, não tão conhecido, ou o Pedro, que vai ganhar as multidões? Isso pouco importa. O que importa é levar alguém para Jesus. Hoje, Deus está levantando André. Alguém que diga assim: conte comigo, Jesus. Tem muito Pedro lá fora. Tá ouvindo? Tem muito Pedro lá fora que está precisando de um André que ouviu a mensagem da boca de um profeta. Tem muito Pedro lá fora que está precisando de um André que já conhece Jesus de forma íntima e de forma pessoal. E tem André aqui dentro. Jesus está dizendo: oh, André, te movimenta, André. Tu já ouviste a mensagem da boca do profeta, tu já conhecesse o Messias. E o que é que falta? Agora falta tu ir atrás de Pedro para apresentar Jesus para ele. Fala a palavra, anuncia o evangelho e fala de Jesus para alguém. Quantos querem ser usados nesse tempo? Talvez você não ganhe 3.000 almas como Pedro, mas ganhe pelo menos um Pedro que vai ganhar 3.000 almas. Eu queria orar por você. Com a permissão do pastor, fique de pé. Só os que querem ser usados por Deus, independente se serão conhecidos ou não, vem aqui à frente. Os que estão assim dispostos a ser usados por Ele, vem. Queria convidar você aqui à frente. Alguém que diga assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ser usado por Ti. Eu quero apresentar o Senhor para outras pessoas.
Talvez tu não seja. Só os instrumentos, por favor. Só os instrumentos. Pode tocar. Escute isso aqui. Talvez você não seja o Pedro das grandes cruzadas e dos grandes congressos. Mas você pode ser um André que vai pregar lá na escola, lá na faculdade, lá dentro da tua casa, no meio da tua família. Os que não são batizados com o Espírito Santo, vem à frente, em nome de Jesus. Não só os jovens, irmãos e irmãs que não são batizados com o Espírito Santo, vem à frente. Hoje à noite Jesus capacitar os discípulos. Venha. Onde tem alguém que ainda não é crente e deseja conhecer Jesus de Nazaré, não só pelo que falamos hoje aqui, mas de forma íntima, como André desejou conhecer. Onde tem uma vida para Jesus nesta noite, vim para Jesus nesta noite. Onde tem uma vida para Jesus nesta noite, sai do teu lugar e vem. No nome de Jesus. No nome de Jesus, vem para Jesus nesta noite. Veja aí se tem alguém no evangélico do seu lado. Convide ele, convide ela, para que venha à frente aqui entregar a vida dele, a vida dela ao Senhor Jesus. Ré maior, por favor. Por favor. Pai, estou aqui. Desesperado por mais de ti. A tua presença me sustenta, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça lhe dizer, meu filho amado, vem capacita-os para a tua obra. Enche-os com teu poder, Senhor. Oh, Espírito de Deus, receba a glória de Deus aí onde você está. Receba a glória de Deus aí onde você está. Você que é discípulo, abra sua boca, glorifique ao Senhor Jesus. Enche, Senhor, batiza com o teu Espírito Santo. Glorifica o teu nome. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer, para que possamos falar de ti para outros. Como falar de ti sem antes
Livre, seguro, te conduzirei ao meu altar. Abra sua boca. E falarei contigo. Sinta Ele te enchendo. Recebe, mulher de Deus. Recebe, homem de Deus. O Jesus do sobrenatural dos sinais está aqui. Obrecando Manassio do Coliando Bahá. E os sinais seguirão aos que creem. Tu crês? Tu crês? Ele moriantrio, ele mora canto la maio, no ricanto la sandio canto le ha. Dario da canda la sandura mai. Vou usar a tua boca na terra. Erga, amotria, alargueante como a derraça. Eu vou usar as tuas mãos. Alugar ao meu espírito. Alugar ao meu espírito. É canomana, você que precisa de uma cura, sai do seu lugar e venha pra cá. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, venha, 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 venha. Sai do teu lugar e venha. Você que precisa ser curado por Deus hoje aqui, venha receber uma cura. Tá vindo ali, pastor. 3 vidas para Jesus. 3 vidas. Não é só aqui na frente, não. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, sai do seu lugar aí, venha. Venha. Talvez seja um parente seu que esteja precisando. Venha pra cá representar Ele. Hoje é a noite que Jesus quer fazer prodígios e maravilhas no meio dos seus discípulos. Toca, Jesus. Abre a tua boca para receber a porção do Espírito que desce. Receba, receba. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para enaltecer. O homem do sobrenatural está aqui. E o nome dele é Jesus. Ele batiza, Ele cura, receba a cura. Toca, Jesus, nos enfermos. Toca na tua filha. Toca no teu filho. Toca, 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 toca. Toca. Aqui na direita, receba. Aqui no meio, receba. Aqui na esquerda, receba. Aqui na frente, receba! Abra sua boca. O manacanto la mantura. Emondia do condia samontie la cantura. Endio condia sandu amantu ane cantua. Reketo quando lo sorgia, ergia. Sinta o
Espírito tomando seus lábios em uma língua que você nunca falou antes. Eu me rasgo Sinta por inteiro. Faço tudo, mas novamente eu mergulho na rima ardente, mas peço que tua presença venha. Sim, Senhor, aumenta a tua presença no nosso meio. Hoje é abertura, tu podes fazer muito mais. Tu podes fazer muito mais, muito mais. Abre a sua boca para exaltar. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba renovo. Abre a boca. Abre a boca para adorar. Eu mergulho. Orequia, sarabacanto rehai. Uremenanto recanta laçando Tua presença vem. Sopra, Espírito, sopra. Eu passar Sopra. pelo Sim, sim. não temerei. Sim. Na tua fumaça de glória. Sim, Espírito. Eu entrarei. Sopra. Eu percebo na tua movimentação aqui neste lugar. Sem mais viver. Levante a sua mão para cantar essa noite. Quem já pisou Em outro lugar, sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vamos cantar? Glória. A igreja. Santo, santo, levante sua mão. Enquanto a gente adora, a glória de Deus se manifesta e vidas são libertas esta noite. Ele é santo, santo. Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Quem está agradecido esta noite por aquilo que estamos recebendo da parte do Senhor? Aleluia. Ele está aqui e quer salvar a tua vida.